gente decide jogar o mesmo jogo, ninguém consegue parar a gente. Mostra a tua força, Brasil, e amarra o amor na chuteira, que a garra da torcida inteira vai junto com você, Brasil. Eu vejo um Brasil só, que luta com garra pra ser cada dia um pouco melhor. Eu vejo um Brasil só, que faz valer o sonho. Muito bem. Olá, Guardiões. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Latam News de 2026. Estou aqui diretamente da base de Brasília e muito bem acompanhado, como sempre, pelos nossos Guardiões aqui, hoje representados pela Giovana, o Gonza e também a Kênia. Time de Brasília em peso aqui para a gente poder contar para vocês as novidades, as coisas que aconteceram no final do ano e o que deve acontecer ao longo deste ano, que promete ser um ano bastante desafiador para todos nós aqui em Aeroportos. Muito bem, pauta de hoje, pessoal, que eu deixei preparado aqui para compartilhar com vocês. Quero falar rápido sobre como nós estamos com relação aos nossos indicadores ao longo do mês de janeiro. Ainda não está fechado o mês, mas aqui a gente já tem mais ou menos uma sensação, uma sensibilidade, um cheiro de como a gente deve fechar o mês. Curiosidade da regional, Carline puxou esse primeiro tema falando do Centro Geodésico lá de Cuiabá. Foi. E hoje a gente vai saber uma curiosidade aqui de Brasília e o Gonza vai contar pra gente daqui um pouquinho. Compartilhar com vocês algumas notícias importantes da Latam. Vamos falar sobre conectar, o que está chegando de novidade aí para vocês. Depois a Gi vai contar um pouquinho as novidades da regional dela. A gente vai para perguntas e respostas, vou contar muito com a ajuda da Kênia, da Giovana e também do Gonza. E por último a gente fecha o nosso Latam News com o parabéns e obrigado. Prontos? Podemos? Podemos. Muito bem. Pessoal, começando com os nossos indicadores. Começamos um mês de altíssima temporada, batendo alguns recordes em números de operação aqui no Doméstico Brasil, e os números eles estão indo relativamente bem. Acho que a gente está aqui com início do ano com bons números e bons resultados. Agora a gente logicamente precisa dar a continuidade ao longo de 2026. Vamos lá, Standard Zero, pontualidade, estamos na meta. Ficamos alguns meses fora da meta ao longo de 25, foram meses aí bastante duros, principalmente falando do último trimestre, devido ao aumento da nossa operação, devido às contingências, devido ao alto load que nós tivemos nos nossos principais hubs, mas janeiro já com uma meta mais bem equilibrada, estamos praticamente em meta, a nossa meta é 54,8, estamos em 55,3, então até com uma pequena sobrinha de 0,5, tenho certeza que a gente vai fechar o mês dentro da meta. Bagagens, outro tema super relevante, ficamos fora da meta no ano de 2025, foi uma meta que a gente acabou perdendo devido a todas as adversidades que a gente enfrentou, mas começamos esse ano bem e estamos aqui em meta, pelo menos até o momento, com 6,88 no nosso indicador de reclamações por milhar de bagagens manuseadas e a nossa meta 6,9, então estamos dentro. NPS check-in e NPS embarque um pouquinho desviados, 0,9 abaixo no NPS de check-in, um ponto percentual abaixo no NPS de embarque. Agora o que me preocupa bastante, pessoal, é o NPS na retirada de bagagem, aqui é onde a gente tem a maior oportunidade. Estamos agora no acumulado do mês de janeiro com mais de 11 pontos percentuais abaixo da meta. Importante a gente tomar algumas providências, colocar bastante foco no que diz respeito à restituição das bagagens dos nossos clientes, seja nas bases onde nós temos a rampa orgânica, seja onde nós temos o serviço prestado por algum provedor. A gente precisa estar super atento e tentar aí planos que façam uma reação positiva e tragam esse número para dentro da estabilidade. NPS HVC a gente está em meta e NPS contingência também em meta. Então, resumindo, pessoal, foco total aqui está na restituição de bagagem. Os demais estamos em meta ou desviados por muito pouco. Tenho certeza que a gente tem capacidade de conseguir dar uma virada no que está fora da meta e seguir com um bom ano. Muito bem, isso é de indicadores. Agora vamos conhecer uma curiosidade aqui de Brasília. Vou pedir para o Gonza contar para a gente. Gonza, o que você tem para compartilhar conosco?
Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pela visita, obrigado pelo Latam News aqui em Brasília. Brasília não é uma cidade que possui uma praia, mas possui um lago. E esse lago ele é histórico, ele tem uma história que passa por ele, né? Durante a construção de Brasília existia uma cidade que atendia todas aquelas pessoas que vinham para cá para poder fazer a construção da cidade, e durante essa construção essa cidade acabou sendo inundada, todos os moradores foram retirados, a cidade foi inundada para que fosse dado lugar ao Lago Paranoá, que hoje ele tem em alguns pontos até 38 metros de profundidade e é explorado por alguns mergulhadores. Esses mergulhadores vêm para cá e até hoje ainda encontram vestígios, encontram algumas coisas dessa cidade histórica que era chamada de Vila Amauri. Submersa, Então, né, Gonza? totalmente submersa. Curiosidade bem interessante, né? A Atlântida de Brasília, Exato. né? Que legal. Exato. Bom saber. Obrigado, Gonza. Obrigado a você. Bom, contando agora, pessoal, algumas atualizações e notícias importantes que aconteceram ou irão acontecer aqui na nossa companhia. Primeira delas, seguindo com os bons ventos de crescimento que a gente enfrentou em 25, estamos agora também seguindo em 2026. É com muito prazer que nós anunciamos a ampliação da nossa operação com destino à nossa base de Dourados. Hoje nós temos 3 frequências semanais. A partir de março a gente passa para 6 e a partir de abril passa a ser uma frequência diária. Uau. É um destino novo que a gente iniciou relativamente há pouco tempo, mas é uma rota que está trazendo boa rentabilidade para a companhia. A gente está com uma boa procura nessa rota e nós já estamos aí projetando a ampliação dela a partir do mês de março. Eu acho que é uma boa notícia aí para a nossa companhia. Outra coisa bacana, a Latam consolida o crescimento em 2025 com avanço no segmento doméstico e global. O Grupo Latam, em 2025, impulsionou o crescimento doméstico brasileiro e internacional a um volume que até então a gente não tinha experimentado. Ao longo de 25, nós transportamos 87,4 milhões de passageiros. Isso representa um crescimento de mais de 6% em comparação a 2024. E aqui no mercado doméstico brasileiro, pessoal, a gente cresceu 11,5%. Se a gente parar para pensar a nível de indústria, o quanto a indústria cresceu, a Latam foi responsável pela maior parte desse crescimento aqui no doméstico brasileiro e com muito orgulho a gente segue na liderança aqui do mercado doméstico brasileiro já há algum tempo. Desde o momento que a gente voltou da pandemia, a Latam se consolida como principal operadora aqui no Brasil e a gente tem a previsão de seguir dessa forma ao longo de 2026. Alguns números de dezembro que também são bem interessantes. Pessoal, em dezembro a gente transportou quase 8 milhões de passageiros, também representa um crescimento de 7,6% em comparação ao ano anterior. E a nossa ocupação média no Brasil foi de 84,5%, praticamente 85% de load. A gente sabe que o load alto também traz um desafio no nosso processo de embarque e desembarque de passageiros, mas conseguimos aí entregar um bom resultado também. E a expansão ao longo de 25, nós expandimos como Latam 10 novas rotas, 10 novos destinos, inclusive rotas de longa distância, logicamente não envolvendo o nosso mercado, mas rotas como Santiago-Miami, como Guayaquil-Nova York, foram rotas que a gente viu aparecer aí no portfólio da Latam. E para 2026, como todos sabem, a gente vai seguir o nosso processo de expansão, não só no doméstico, mas também nos voos internacionais, é onde a gente inaugura, em mais alguns meses aí, uma operação para Cape Town, na África, Bruxelas e também Amsterdã, vão fazer parte aí do portfólio de crescimento da Latam aqui em 2026. Outra notícia super bacana que eu quero compartilhar com vocês, pessoal, e isso me traz bastante orgulho, é o processo de eletrificação de equipamentos de solo que faz com que a gente consiga reduzir o impacto de CO2 na atmosfera e, logicamente, como consequência, também uma diminuição do nosso custo operacional das nossas aeronaves quando estão em solo. Hoje, pessoal, para vocês terem uma noção, essa iniciativa que envolve a implementação da conhecido 400 Hz, que o equipamento que fornece energia elétrica para as nossas aeronaves que ficam instalados nos fingers, nas pontes, e também através de outros equipamentos que são movidos a diesel, que faz ali
suportam a aeronave durante o período de solo com energia elétrica e faz com que a aeronave não tenha necessidade de ficar com o seu APU ligado, economizando combustível de aviação, querosene de aviação. Só para vocês terem uma noção, hoje a questão do 400 Hz nós já temos, são 8 bases que nós operamos esses equipamentos, Brasília, Confins, Florianópolis, Fortaleza, Natal, Porto Alegre, Viracopos e Vitória. Nesses aeroportos, 80% do tempo que as nossas aeronaves estiveram em solo, elas estavam sendo alimentadas por esse tipo de equipamento, ou seja, com o seu APU desligado. Só nesses 8 aeroportos, pessoal, para vocês terem uma noção, a gente trouxe uma economia de aproximadamente 6 milhões e meio de litros de querosene de aviação, o que representa uma economia para a companhia de 2 milhões de dólares de saving aí no final do ano. Sem dúvida nenhuma, é o que eu chamo de ganha-ganha. Nós, como companhia, economizamos com relação ao nosso custo operacional relacionado ao combustível de aviação, e o meio ambiente também ganha porque nós estamos alimentando as nossas aeronaves nesse período de solo com uma energia elétrica muito mais limpa. Então acho que é algo super bacana. Pessoal, outro marco que a gente atingiu agora no mês de janeiro foi uma operação recorde no doméstico brasileiro, onde nós ultrapassamos a casa dos 800 voos diários. Até então, nós nunca na companhia havíamos chegado a esse número aqui no doméstico brasileiro. Conseguimos romper essa barreira dos 800 voos no mês de janeiro, mas 2026 não vai parar por aí. Tenho certeza que a gente ainda vai finalizar esse ano rompendo a barreira dos 900 voos diários. Se Deus quiser. Sim. Bom, e aí, logicamente que esse crescimento traz um desenvolvimento para a aviação doméstica no Brasil, e a Latam ela foi reconhecida pela ANAC como grande impulsionador do crescimento da indústria da aviação ao longo de 2025. Como eu comentei com vocês, nós passamos a ser os protagonistas, ou o protagonista aqui no mercado doméstico brasileiro, como líder de mercado desde o processo de retomada da operação pós-pandemia, e assim a gente está seguindo ano após ano. 2026 a gente vai fechar na liderança sem dúvida nenhuma. Muito bem, o que mais aqui de notícias? Pessoal, de notícias, basicamente é isso. E agora eu queria passar para a Giovana contar um pouquinho as atualizações aqui da regional dela. Gi? Obrigada, chefe. Boa tarde, guardiões. Vamos falar de crescimento, né? Já que o Derek trouxe muito bem todo o crescimento que a gente teve em 2025 e a projeção de 2026, eu vou trazer um spoiler do que vai acontecer aqui em Brasília para esse ano. Então, o que a gente já tem aqui de novos destinos saindo de Brasília? Nós temos Brasília Campina Grande a partir de maio de 2026. Temos Brasília Uberlândia também em julho de 2026. E também vamos inaugurar a rota Brasília São José do Rio Preto em setembro de 2026. E não para por aí, né, chefe? A gente tem aí uma projeção também de aumento de 30% da nossa malha aqui em Brasília no segundo semestre. Então tem muita oportunidade. A gente vai sair aí de uma casa de uma média de 80 voos, rompendo voos diários aí em torno de 100 voos saindo aqui de Brasília. Então tem muita oportunidade para os nossos guardiões, para a nossa equipe e os nossos clientes também, que vão desfrutar de mais destinos saindo aqui de Brasília. Legal, legal. E sem dizer a própria operação do E2 que chega no final do ano, trazendo aí novas rotas que até hoje nós nunca operamos. Aguardem que vocês saberão. Exato. Queremos contemplar. Exatamente essas novas rotas. E aí, Keninha, o que a gente tem aí de mais atualização aqui para Brasília, aqui ao longo desse ano? Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Seguindo aqui ainda com as atualizações aí para Brasília. Vou atualizar um pouquinho do que tem de planejado aí para a equipe de rampa, né? Como parte aí do planejamento operacional, com aumento de malha, com toda essa proposta de aumento operacional para a base. Nós temos aí a proposta de não só pensar na eficiência operacional, mas pensar também na eficiência das pessoas, né? As pessoas são quem vai lá e entrega o resultado e que entrega toda essa expectativa que está chegando para todos nós. E como proposta aí para 2026, nós temos aí aquisição de novas salas, né? Novas salas edificadas. Essas salas elas serão destinadas aí para nossa equipe de administrativo, para nossa equipe de supervisão, para nossa equipe aí de almoxarifado.
E o objetivo de tudo isso é que a gente cuide das pessoas e que a gente entregue aí uma proposta pensando no bem-estar das pessoas, para que nosso dia a dia ele seja com mais cuidado, com mais leveza e que a gente possa entregar os melhores resultados. E pensando assim em médio prazo, nós temos a proposta também de trazer a parte de refeitório, a sala de descompressão, os nossos vestiários para uma área mais próxima da nossa operação, para que facilite o uso e a rotina da nossa equipe e que assim eles possam desfrutar e ter um bem-estar mais cuidado e que eles possam dessa forma entregar o melhor na nossa operação diariamente. Então essas são as propostas que a gente tem para 2026. Muito crescimento, muita malha, mas principalmente com as pessoas sempre à frente e com mais cuidado para que a gente possa entregar toda essa proposta da melhor forma possível. Então essa é a nossa proposta aí para a Rampa. Legal, Obrigada. Kênia, te agradeço muito e sempre reforço com todos vocês, não deixem de cuidar das nossas equipes. Sim. Essa é a nossa proposta. Muito bom. E aí, Gonza? E aqui para o aeroporto, a gente tem alguma novidade? Para o aeroporto, seguimos nessa mesma proposta de cuidar de pessoas, cuidar dos espaços. Sabemos que estamos no aeroporto, segundo aeroporto mais pontual do mundo. Temos um crescimento previsto ao longo do ano, temos aí a implementação de novas rotas, vem novas aeronaves e a gente precisa cuidar das pessoas com espaços maiores e com um olhar dedicado para que cada um possa fazer ali as suas atividades, possam ter o espaço de descanso merecido, o espaço para refeição. Então, seguindo a linha que a Kênia trouxe, ao longo do ano nós estaremos inaugurando aí também uma sala de descompressão para os nossos guardiões, um refeitório novo, repaginado, com um espaço maior, já está em fase de projetos. Teremos uma sala dedicada à nossa liderança para que possa ter um espaço mais reservado para poder fazer as tratativas, ter um a um com o guardião de uma forma bem reservada e cuidadosa. E teremos também aí a inauguração de uma sala, um espaço para treinamento, para que a gente possa receber os nossos guardiões, realizar ADDs, treinamentos presenciais, até mesmo comemorações ao longo do ano, onde nós não tínhamos um espaço dedicado, passaremos a ter, isso tudo visando o cuidado, visando o crescimento e sabendo que tudo isso é uma forma da gente cuidar daquilo que as pessoas pedem e se sentem assistidas sempre que tem um espaço novo, algo dedicado para que elas possam descansar e ter um momento delas ali, não só operacionalmente falando, mas também em termos de descanso. Maravilha. Obrigada, Gonza. Obrigado. Parabéns, Gonza. Esse é o caminho. Estamos. Muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho agora de conectar, pessoal. Algumas coisas que vão chegar aqui ao longo de 2026. E o primeiro, nós estamos lançando o Conectar Pulse. O que significa isso? Ao longo de 25, nós fizemos 2 pesquisas Conectar. É uma pesquisa longa. Mais uma vez eu agradeço a participação dos nossos guardiões que reservaram um tempinho para poder responder a pesquisa. Mas a gente acredita que nós podemos fazer melhor ao longo de 2026. A pesquisa Conectar, ela vai ser somente aplicada uma vez e vai ser em maio, só que entre o período que nós estamos agora, ou seja, entre o OHI e a pesquisa Conectar, que chega em maio, e depois, após a pesquisa Conectar e o OHI, que chega de 2026, nós vamos realizar uma pequena pesquisa chamada Pulse, com um número muito menor de perguntas, e também os participantes serão selecionados por amostragem, logicamente tendo aí cada uma das regiões aqui no Brasil com seus devidos representantes. Será uma pesquisa muito rápida, uma micropesquisa, onde a gente quer colher muitas informações de como está a percepção dos nossos guardiões com relação a um tema ou outro mais específico que a gente conseguiu identificar como uma oportunidade de melhoria através da pesquisa OHI ou através da pesquisa Conectar. Então, se vocês receberem a pesquisa, peço que respondam, vai ser super rápido, é uma pesquisa super pequenininha. Quem não recebeu, fica tranquilo, provavelmente deve ter a oportunidade de participar na próxima edição. E vale comentar que a pesquisa a Pulse ficará aberta do dia 26 de janeiro até o dia 26 de fevereiro. Quando a gente acessa lá o morímetro,
você também tem a possibilidade de ser direcionado para fazer a pesquisa, essa né? pesquisa e responder lá as perguntas. Legal. Ótimo. Muito bem, agora vamos para o quadro de perguntas e respostas. E para começar a dar o pontapé inicial no nosso quadro, eu passo a pergunta para Giovana. Vamos lá. E a pergunta é do Guilherme Oliveira, da base de Guarulhos, Guardião de Guarulhos. Existe algum estudo de viabilidade para alocarmos balcões de atendimento nas salas de embarque? Notei uma oportunidade comercial perdida. O passageiro que deseja antecipar ou postergar os voos muitas vezes desiste devido à distância das lojas atuais. Ter unidades posicionadas após o canal de inspeção facilitaria essas transações de última hora e melhoraria a experiência de quem já está na área de embarque. Bom, Guilherme, a ideia de apoiar o passageiro na antecipação e postergação é ótima. Mas a gente precisa considerar que a gente já tem uma ferramenta para isso, que é a ferramenta 360. Então, quando o passageiro utiliza essa ferramenta, automaticamente ele consegue fazer essas transações, salvo algum erro da reserva dele. Então, a gente precisa sim fomentar isso com o cliente, né? Mostrar a ferramenta 360 porque ela é mais autônoma e ele consegue ali, sem precisar se deslocar de lugar nenhum, para poder fazer a antecipação, a postergação, tá bom? É isso. Obrigado, Gi. Nada. A próxima vai para a Kênia. Era para a dona Flávia, mas a dona Flávia foi picada pelo mesmo inseto que picou o Carvalho, que sempre nos Latam News dá um jeito de escorregar pela tangente e não participar. Ela está aqui do nosso lado dando risada, a pergunta era para ela, mas como ela não está presente, a Kênia vai responder. Vamos lá. Essa perguntinha ela veio da base de GRU e a pergunta é assim: olá, atuo na Latam desde 2015 e é nítida a transformação que estamos vivenciando. Inclusive, gostaria de agradecer pelas melhorias na comodidade dos colaboradores, especialmente aqui no aeroporto de GRU. Contudo, ainda enfrentamos muitos problemas com a empresa parceira nos serviços de rampa. Gostaria de saber se há alguma intenção de descontinuidade deste contrato ou se existe um alinhamento previsto para melhorias no serviço. Vamos lá. A melhoria contínua nos serviços, inclusive de rampa, com as empresas terceiras, faz parte da estratégia da Latam, né? Isso já acontece, com o objetivo de aprimorar a experiência dos nossos clientes. Com isso, existe uma frequência quinzenal e mensal por parte da Latam, junto desses provedores, para que seja realizada reuniões estratégicas e tratativas aí com o prestador de serviço de rampa, né, exclusivamente de GRU, com a finalidade da correção de problemas e implementação de melhores práticas. Inclusive, essa estratégia ela não é só de GRU, né, em todas as bases que tem a gestão de terceiros acontece dessa forma. E dessa forma é que é tratado e conduzido aí os temas que são apresentados como oportunidade de melhorias, para que assim tragam as terceiras possam apresentar as ações corretivas para esses problemas que são apresentados. Perfeito. Então, Kênia, eu quero até complementar um pouquinho essa resposta, porque é uma pergunta super relevante e importantíssima para a nossa equipe, né, de Guarulhos, e eu agiria para o Brasil inteiro, porque se Guarulhos não vai bem, o Brasil inteiro sofre. O contrato que nós temos com o provedor que nos atende em Guarulhos foi um contrato firmado em 2018. E ele é um contrato que as regras que ali estão estipuladas já não atendem mais à nossa necessidade operacional. A companhia já tem ciência disso e sabe que é necessário fazer a reformulação de um novo contrato. Com novos critérios, com novos SLAs e com outro nível de serviço que hoje não está previsto no contrato vigente. Esse novo contrato nós vamos entregar para o provedor, fazer a cotação de quanto ele vai custar, porque a gente está falando de um incremento significativo, principalmente de equipamentos para atender a nossa operação, tanto de conveyor, tratores, loaders e também as próprias carretinhas que fazem ali o transporte das nossas bagagens. A gente está nesse momento em fase de negociação com o provedor deste novo modelo de contrato. Inclusive na próxima semana estarei presente junto com o Paulo Miranda e com o Leandro Iacovino no Chile, conversando diretamente com o CEO global da WFS, que é a controladora da Orbital,
para apresentar esse novo contrato e pedir que seja feito, né, a reformulação e logicamente, todos os trâmites comerciais e que fazem parte de uma negociação. Vai ser um processo, logicamente, um processo um pouco lento, porque a gente está falando de uma mudança que vai exigir um nível de investimento grande do provedor, porque a gente está colocando novos critérios que hoje não estão pré-estabelecidos, mas a gente entende que esse é o caminho. Eu tenho certeza que ainda vai ser um ano de transição, 2026, mas eu tenho a expectativa que principalmente 2027, a gente vai ter um outro nível de serviço sendo entregue para os nossos passageiros e a nossa operação lá em Guarulhos, devido à reformulação desse contrato. Bom. Muito bem, próxima pergunta aqui está comigo, e veio lá de Guarulhos também, e foi o Rafael que mandou. E o Rafael diz o seguinte: olá, Derek, obrigado pelo espaço. Sou da base de Guarulhos e a minha dúvida é sobre a entrega de uniformes. Com o novo modelo de entrega em domicílio, tive um pedido emergencial que consta como entregue, mas não recebi as peças e nem os meus vizinhos. Gostaria de saber se em casos assim, existe a possibilidade da retirada na base ou outra alternativa para não sermos prejudicados por extravios. Isso é um problema pontual ou estrutural no sistema de entregas? Obrigado. Rafael, todo processo logístico ele está sujeito a falhas, e o que aconteceu com você aconteceu comigo também. Eu pedi um CAP no conceito emergencial, no sistema constou como entregue e eu não recebi, não foi entregue na minha casa. Mas em casos semelhantes, a gente precisa só enviar um e-mail, está aparecendo aqui no rodapé da tela, não vou nem repetir porque são várias letrinhas, é um e-mail um pouquinho grande, mas basta você enviar um e-mail dizendo, passando a informação do pedido que foi feito, número da solicitação e que não foi entregue, que a equipe já faz a busca, né, logística de onde houve a falha e coloca novamente esse produto para ser entregue na sua residência, tá bom? As lojas físicas, elas estão já em processo de finalização, elas serão descontinuadas, tanto a de Congonhas como a de Guarulhos, então não será possível ir fazer a retirada pessoal, mas basta que você envie um e-mail para esse endereço, que a própria equipe já dá a tratativa correta para essa situação, tá bom? A próxima vai para o Gonza. Sim. Bom, a minha veio da Betânia Xavier, da base de Teresina. Derek, enfrentamos escassez de materiais essenciais, como etiquetas Priority e Limit Release, nos últimos meses, o que tem impactado nossas metas e a operação. Existe uma previsão de reposição ou algum novo fluxo para o fornecimento sendo mais estruturado? Bom, Betânia, recentemente, agora no mês de janeiro, os coordenadores Jarbas e Vini puxaram uma mesa e estão estruturando uma forma para que a gente possa melhorar todo esse processo, todo esse procedimento de solicitação e de entrega. Como informação positiva, eu posso te afirmar que 55% do backlog que tinha de 2025 já foi entregue, já está nas bases, e 45% desse material que ainda está em processamento de entrega já está sendo despachado para todos os aeroportos. Então, entendemos que até o final de janeiro tudo isso esteja estabilizado, e como uma forma de estruturar, está sendo pensado um novo fluxo, ferramentas novas para que possa ter um acompanhamento real time, onde a gente possa saber o momento do pedido e o tempo para a entrega desse material, evitando que a gente tenha um backlog muito grande e aí perca o controle nas entregas e o tempo correto para atender todo mundo. Espero que tudo dê certo e que a gente possa ter um ano de 2026 muito mais estruturado e com atendimento satisfatório para todos os aeroportos. É isso. Perfeito. Obrigado, Gonza. Obrigado a você. Bom, e a última pergunta vem do Adriano Silva, aqui de Brasília. E ele faz a seguinte pergunta para mim. Olá, Derek. Gostaria de saber se teria como criar uma forma do sistema identificar pessoas menores de 16 anos e maiores de 60 quando selecionar os assentos das saídas de emergência. Para que isso fosse bloqueado automaticamente. Porque temos muitos problemas com essa questão diariamente. Obrigado. E a resposta, Adriano, é sim, a gente já está trabalhando nisso. Estamos trabalhando em conjunto com a equipe de TI e já em fase de exploração do projeto de gestão de assentos,
através do suporte de inteligência artificial e plugado no aplicativo Apto Mais. A gente já está testando esse aplicativo, já com diversas funcionalidades nos aeroportos de Guarulhos, Brasília, Confins e Galeão. Em breve será incorporado também nesse aplicativo a questão da gestão do assento, trazendo bloqueio para esse tipo de situação, e espero que muito em breve, ao longo agora, acho que do primeiro trimestre, a gente já tem essa funcionalidade ativa, trazendo aí um benefício para a nossa operação e deixando de virar um problema quando o cliente solicita esse assento e não cumpre ali as regras estabelecidas pela ANAC. Bom? Muito bem, essas são as perguntas, e agora uma das partes mais legais do nosso Latam News, que é o parabéns e obrigado. Primeiro, vamos passar aqui, tem 2 vídeos, um que chegou da nossa equipe de Special e uma da equipe de Congonhas, e depois na sequência a gente faz o nosso. Estamos aqui diretamente de Congonhas para... O parabéns e obrigado vai para quem, gente? Nosso parabéns e obrigada hoje vai para a nossa coordenadora Cláudia, por toda a sua dedicação e profissionalismo com a equipe do Special Services. Sua liderança sempre foi marcada pelo respeito, pela flexibilidade e pela defesa do nosso setor. Muito obrigada por tudo. A você, toda a nossa admiração e carinho. Muito bem, legal, né, pessoal? É sempre muito bacana a gente ter essa oportunidade de reconhecer quando um bom trabalho é feito. E agora eu queria perguntar aqui, Gi, gostaria de fazer algum parabéns obrigado? Com certeza, chefe. Bom, eu não poderia deixar de citar aqui o nosso resultado de OHI da nossa regional. Foi um resultado formidável, sensacional. 86 pontos aqui da Regional Giovana, então eu quero agradecer todos os guardiões que responderam à nossa pesquisa, que elevaram a jornada aí da nossa saúde organizacional. Então, muito obrigado. E obrigada também ao meu time, que trabalhou duro esse ano para que a gente melhorasse as condições do nosso time, que a gente cuidasse cada vez mais das nossas pessoas, e o resultado está aí. Então, estou muito feliz, e meu grande agradecimento para todos vocês, guardiões. Obrigada. Muito obrigado, Gi. Kênia? Vamos lá. O meu parabéns e obrigado, ele é massivo. Sabemos que 2025 já ficou para trás, já estamos no novo ano, mas eu também não poderia deixar de agradecer aqui a minha equipe, a equipe de Rampa Grau Hand Brasília, pelos resultados que foram entregues durante o ano. Sabemos que são metas desafiadoras, e com a equipe engajada, parceria, trabalho em equipe, dedicação, nós conseguimos entregar um resultado incrível. Então, meu parabéns e obrigado fica aqui para toda a equipe de Rampa, pela dedicação e esforço, independente das particularidades que às vezes nos atrapalham, mas que a equipe está o tempo todo ali pronta para entregar o que é proposto. Então, o meu parabéns e obrigado fica pela parceria, pela dedicação e o trabalho em equipe de todo esse time, que eu particularmente tenho muito orgulho em fazer parte. Então, time, obrigada, e 2026 vem aí e ele também vai ser nosso. Obrigado, Muito bom. Gonza? Bom, tem alguns. Uau! Parabéns e obrigado pelo ano de 2025, vai, né? Teoricamente, ao Carvalho, que esteve aqui conosco no ano de 2025, e a Gi por ter nos suportado e auxiliado em tudo aquilo que precisamos. Acho que o reflexo disso veio com os resultados. A toda a equipe da base de Brasília, e aí, equipe de SPACs, Centrais, HCC, LL, Loja, check-in, embarque, o time da Kennedy Handling, meu time aqui do administrativo que apoia a gente, auxilia com muita coisa, muita dedicação. Parabéns e obrigado, principalmente no mês de dezembro. Passamos por uma contingência massiva. A equipe se dedicou, a equipe fez de tudo para que os 2 dias que nós tivemos o maior impacto pudessem ter leveza, foram sábios ao atender os clientes e souberam tratar da forma como poderia, e principalmente ao time de handling que subiu, saiu das suas atividades, vieram, perguntaram como poderiam auxiliar, e o auxílio deles foi extremamente importante para a gente. Aí, não feliz com isso, na segunda-feira eu retorno de férias e convidei 3.000 passageiros para poder nos recepcionar aqui, e novamente tivemos uma contingência massiva, e novamente meu parabéns e obrigado a todos de Brasília, porque, de novo, conseguimos e demos um show na tratativa da contingência.
É um time que cada vez mais está mais resiliente, mais paciente, mais sabedor das ferramentas que tem e da forma como fazer a tratativa não gerar impacto e não se tornar algo midiático. Então, muito obrigado a todos. Perfeito, Gonzalo. Obrigado pela Muito sua obrigado. presença. Eu que agradeço. Meu parabéns, obrigado, vai exatamente em linha do que você comentou. Vai para todas as equipes que sofreram duramente com as contingências que nós tivemos no início do mês de dezembro, dias 9, 10 e 11, principalmente os aeroportos de Congonhas, Brasília, Guarulhos e Rio de Janeiro, que foram as bases mais afetadas. Foi a maior contingência que a gente enfrentou nos últimos meses, mas foi uma contingência que, graças à nossa equipe, a gente conseguiu superar, vencer e entregar o melhor serviço possível aos nossos passageiros. Então eu deixo aqui meu parabéns, obrigado a todos vocês. E tenho mais um, que na verdade é um parabéns. É um parabéns para o nosso colega Gonza, que hoje está fazendo aniversário. Ei, parabéns, Gonza! Parabéns para você. Obrigado. Muita saúde, muita paz. O obrigado é meu, né? Obrigado. Muito bem, pessoal. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo mês. Um abraço. Tchau, Guardiões! Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil.